Olá, acho que a gente está ao vivo. Eu sou Maíra Brito, estou aqui no canal do Parlamento Jovem Brasileiro no Instagram e estou aguardando a chegada das pessoas que querem, junto com a gente, celebrar os estudantes que foram pré-selecionados para vir para a edição 2020 do Parlamento Jovem Brasileiro. Hoje é 14 de agosto. O resultado da pré-seleção saiu na segunda-feira, no dia 10, e essa foi uma semana de muita celebração, mas também foi uma semana de dúvidas, e estamos então aqui de volta com as lives para conversar sobre as próximas etapas. Tivemos um número muito bom de inscritos este ano, apesar da pandemia. A gente teve mais de 1.000 estudantes inscritos, nas 27 unidades da federação. Então, isso são os estados e o Distrito Federal. E desses 1.068 estudantes, 78 virão para participar das etapas virtuais e da etapa presencial que a gente está planejando fazer no começo do ano que vem, no começo de 2021. Então, eu estou aguardando as pessoas chegarem, vocês podem também ir chamando, os colegas, outras pessoas que estão participando. Hoje nós teremos 3 convidados, então eu vou tentar ser bem breve para a gente poder aproveitar bastante deles. Temos a Vanessa Carvalho, que é coordenadora estadual do PJB, pelo estado de Goiás. Então, ela vai falar como é que funciona essa pré-seleção, quais são os critérios, as dificuldades, quem é que avalia. A gente também convidou um educador da Bahia, que é o Leandro Passos. 8 estudantes dele foram pré-selecionados. Então, Leandro, sim, é pé quente, Se preparou bem também os estudantes e a gente vai conversar com ele para saber qual é esse diferencial, qual a importância de levar o Parlamento Jovem Brasileiro para a sala de aula. E a Raquel Braga, coordenadora pedagógica do Parlamento Jovem, vem para tirar as dúvidas mais sobre datas, sobre documentos, e contar um pouquinho do que é que estão planejando em termos de atividades para este ano. Então, vamos ver quem é que está por aqui já. Vou ver se a Vanessa já está aqui. Se ela tiver, eu já chamo para a gente começar com ela. Vanessa não está. Quem mais está aqui? Tarantam. Vamos ver se o Leandro já está aqui. Qual é o perfil do Leandro? Passos. Então, se tiverem dúvidas, a gente recebeu perguntas muito boas nos nossos stories. E, sim, já posso até começar a responder algumas. Tem gente perguntando, ainda dá tempo de participar? Puxa vida, não dá tempo de participar mais. A Bárbara perguntou. Tem gente perguntando, vai sair mais cedo o resultado? Não dá para prever. Eu chamei o Leandro Passos para a gente começar a conversar. Ele chegou! Boa tarde, Leandro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E contigo? Também, super prazer conhecer você, parabéns pelo seu trabalho. Nós estávamos fazendo a produção dessa live e quando batemos o olho nos estudantes, fomos olhar os professores, nossa, Leandro caprichou, São todos estudantes da Escola SESI de Djalma Passos, que fica em Salvador? Djalma Pessoa, que fica em Salvador? Isso. Perdão, estudantes, a gente marcou todo mundo lá, espero que eles estejam aqui também para conversar com a gente.
Estão sim. Como a gente diz aqui na Bahia, a galera colou aqui na live, estão dando oizinho aí e tudo mais. Bom, a escola é a Escola César de uma Pessoa aqui em Salvador. Uhum. A gente tem um histórico já de participação no PJB desde 2013. De lá para cá já foram 25 estudantes nossos que viraram parlamentares jovens. E Opa! é um número significativo. E esse ano, de fato, nós temos aí 9, né, que foram aprovados na etapa estadual, apesar de toda a Uhum. turbulência, né, de quarentena, de coronavírus e Uhum. tudo mais, mas conseguimos aí dar prosseguimento ao trabalho enfim, chegar a esse cenário aí de estar disputando mais vagas. Você é professor de sociologia. Você leva o Parlamento Jovem Brasileiro como um conteúdo para a sua disciplina? Bom, o Parlamento Jovem, nós não trabalhamos em função do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é uma consequência. E eu acho que talvez seja esse o segredo do sucesso que você tinha colocado aí. A nossa escola é uma escola que, apesar de SESI ser da indústria, ela não é uma escola que está restrita à questão técnica, né, como muitas pessoas pensam. Então, a gente trabalha muito a questão da cidadania, a questão da democracia. Então, a gente prepara o estudante não só para o mundo do trabalho, mas também nessa perspectiva mais geral, que é preparar para a vida em sociedade. Então, dentre vários projetos que existem na escola, inclusive em sala de aula mesmo, o Parlamento Jovem acaba sendo um agregador, né? É uma excelente oportunidade que a gente tem de transgredir o muro da escola e mostrar que a dimensão teórica, que é sempre muito abordada na escola, pode ser aplicada. Então, talvez seja justamente esse a, a possibilidade, né, maior que a gente tem de fazer essa aprendizagem ser mais significativa e ter um resultado tão expressivo aí, como vocês puderam ver. Mas me fala então dessa preparação dos estudantes. Você apresenta o projeto ou a escola apresenta o projeto e como já é uma tradição, já tem um grupo às vezes do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro, que já fica ali prestando atenção no calendário, né? Como é essa relação de vocês? Certo. Bom, como nós temos um histórico de estudantes que participaram, então uma das principais estratégias é fazer com que estes que já participaram possam passar o bastão para os outros. Então, é sempre manter o contato, né, vivenciando esse aprendizado. A outra questão, de fato, é promover essa divulgação na escola. E é interessante, porque muitos, eu estava acompanhando alguns a se inscrever, e uns falaram assim, não, eu vi num cartaz do PJB, aqueles que vocês fazem, lá na escola. Eu disse, nossa, que interessante, porque geralmente a gente acha que isso só toma conhecimento quando a gente fala de maneira direta. A gente também divulga todo o material que é produzido pela Câmara dos Deputados, os encartes, né? Então, sempre fica muito disponível na escola e essa troca direta é a principal, né? Essa troca direta de estudante que já participou com estudante que tem interesse em participar. É bacana, né? Porque forma uma comunidade, assim, um grupo que se acompanha por muitos anos, né? Às vezes já não está mais no ensino médio, está na faculdade, decide fazer direito, fazer pedagogia, fazer sociologia, filosofia, por conta dessa experiência, né? Você ainda tem contato com egressos que, assim, fizeram e, professor, você sabe para onde é que eles foram? Ainda te procuram? Como é? Sim, sim, eu faço questão de manter o contato, seja por rede social, seja trazendo para a escola de novo. É impressionante, é algo que eu acho que vocês também têm contato, têm noção disso, mas é impressionante a quantidade de estudantes que falam que o Parlamento Jovem modificou a vida deles. Foi um fator, um divisor de águas, um transformador. E nesse acompanhamento que eu tenho com eles, eu sempre percebo que uma maioria expressiva segue em carreira de direito. Muitos vão trabalhar em organizações não governamentais, criam estratégias para poder colaborar com outros estudantes, inclusive de escola pública. Então, tenho sempre muito contato e percebo que o aprendizado do Parlamento Jovem repercute muito além do que a gente pode imaginar, sobretudo dando um retorno à sociedade. Mas você acha que eles têm o interesse de fazer o Parlamento Jovem porque querem depois se candidatar, seguir carreira política? Ou não, assim, tem interesse mesmo nessa mobilização social que você trouxe?
Eu acho que a mobilização social é o principal. Tem uma aluna nossa, uma das mais engajadas, uma ex-aluna, que ela disse que ela quis participar do PJB porque era a única oportunidade que ela teria de viajar de avião. E ela se engajou muito, conseguiu, só que hoje ela é extremamente engajada e está trabalhando aí fortemente na política partidária. Mas a grande maioria mesmo tem como objetivo esse engajamento social. A questão da dimensão mais político-partidária e tudo mais acaba sendo uma consequência. Mas o objetivo prioritário eu acho que não é esse, não. E para você, enquanto educador, o que é que modifica na sua trajetória, nas suas reflexões, tá acompanhando esses estudantes e esses conteúdos? Eu acho uma oportunidade assim singular, não é? Porque eu sempre acreditei na educação como transformadora. E quando eu ouço um depoimento de um estudante que participou do PJB, né, e traz um relato dizendo que mudou a vida deles, para mim isso é muito gratificante. Por outro lado, é uma coisa que às vezes a gente nem não se atenta muito, mas aquele estudante que se dedicou no início, que fez uma participação, que acabou não conseguindo chegar na etapa final, isso também já modifica em muito a percepção dele, referente a toda a vivência, toda a sociedade. Então, o que eu vejo o PJB como um aliado mesmo do que eu estou trabalhando em sala de aula, porque estudante, adolescente, ele sempre acha que tem solução para tudo, que sabe de tudo, que quer resolver tudo. Quando você tem um instrumento como esse, que coloca ele na condição de mão na massa para resolver, e ele percebe a dificuldade que é resolver problema, então isso acaba sendo algo muito, muito positivo, né, para poder fazer esse trabalho. Leva ao amadurecimento, né, Sim. também, que assim, olha, tem complexidade, mas a gente dá conta, né? Isso, verdade, com certeza. É um amadurecimento que... E assim, eu costumo dizer que eles viram, posteriormente, militantes de uma causa, porque eles mergulham tanto naquela temática que viram pós-doutores no tema, então vira referência. Até na escola mesmo, a gente quer falar sobre alguma coisa, então vai lá, chama aquele estudante pela propriedade que ele tem, né, nesse mergulho que faz. E quais foram os temas assim que vocês trabalharam esse ano? Assim, dá para contar um pouquinho para a gente? O tema foi uma coisa que eles já trouxeram com facilidade ou você foi trabalhando para ajudá-los a identificar assim, o que era bacana? Certo. Bom, a grande maioria que chega para a gente querendo participar, eles nunca chegam com a ideia, né? Eles falam, não, eu quero muito participar desse projeto. E aí a estratégia é sempre: observe a sua vida, observe o seu dia a dia, observe os problemas que estão presentes na sua rotina e veja se existe a possibilidade de uma solução. E o mais interessante de tudo é que a ideia sempre surge assim, do nada. É sempre uma coisa muito... um estalo, assim, de uma coisa que aparentemente para a pessoa é banal, não é? E quando a gente começa a, por exemplo, ver os projetos aprovados, começa a ler as emendas, a gente percebe que, nossa, tem tanta coisa que você... Como é que eu não pensei nisso antes? E justamente o estímulo vem nisso, ó. Observe a sua realidade, observe o seu dia a dia, observe os problemas que estão relacionados na sua rotina, e a partir daí é que surgem esses grandes temas. Tem uma coisa que eu acho super bacana, é que às vezes é isso, parece que é um estalo, mas na verdade aquilo está ali maturando, né? A gente tem aquilo na mente, mas precisava de uma coisa que atiçasse. E às vezes isso, eita, tem um concurso, uma oportunidade, aí vem à tona um conteúdo, uma solução para um problema, né? E o que é que vocês estão trazendo de temas? O que é que os seus selecionados assim, se engajaram mais em que área? Nossa, é uma diversidade tão grande de temas que às vezes eles querem conversar comigo sobre, e em um dia eu converso com 3 ou 4, de repente, minha cabeça fica louca, porque você tem que mergulhar com eles, né, nessa questão. Bom, os temas são muito variados, mas eu percebo que há uma quedinha assim, maior pela área da educação. Educação, nós temos aí, eu acho que uns 3 ou 4. Tem também na questão da saúde e cidadania, né? Tem umas discussões interessantes nessas temáticas. E como o SESI tem essa educação profissionalizante que você comentou, também tem projetos que estão nessa área mais do mercado de trabalho, de emprego?
ou em anos passados é uma preocupação, porque são jovens que entraram no ensino técnico já visando oportunidades de trabalho em breve, né? Esse ano não. Anos anteriores nós tivemos algumas propostas de estímulo, por exemplo, ao microempreendedorismo e tudo mais. Mas é isso. Por mais que seja uma possibilidade de ensino técnico, que não é o concomitante, como acontece nos IFES, mas a formação cidadã, digamos assim, ela é muito forte. Então, eles não ficam o tempo inteiro inclinados a essa questão do mercado de trabalho, mas pensando de uma maneira geral, né? É óbvio que um estudante que tem uma formação cidadã muito forte, ele está mais do que preparado para esse mundo do trabalho. E a educação é a realidade deles nesse momento, né? É o lugar onde eles mais passam tempo, é na escola. Então, mudar a forma de acessar o conhecimento, facilitar, levar para mais pessoas, eu acredito que está no cotidiano, né? Se é para olhar para o lado, é o que a gente vai ver primeiro, o que eles vão ver primeiro, né? E quando eles vão começar a trabalhar essa parte da redação, dos argumentos, da técnica legislativa, você já deve estar com uma super manha, né? De técnica legislativa, desde 2014 que você tem mandado projetos, acompanhado estudantes, né? Isso, desde então já está ninja. É verdade. Mas, assim, é importante ressaltar o trabalho dos ex-parlamentares jovens que saem da escola, mas permanecem ali dando suporte. Nós temos também outros professores que colaboram bastante. Mandar um abraço aqui para minha colega Fabiane, que sempre tem ajudado bastante. Mas, nossa, já vieram 1000 elogios aqui para você, desde lindo até como é legal ver um professor engajado em fazer a transformação. Super parabéns para vocês aqui. Depois eu vou olhar aqui nome por nome para te passar. Tá certo. Então, assim, a gente trabalha também muito na perspectiva de mostrar o caminho das pedras. Não adianta o professor carregar o estudante porque ele não consegue sustentar isso mais adiante, né? Não tem sentido isso, até porque a proposta é um concurso de estudantes e tudo mais. Então, é mostrar o caminho das pedras, é dizer onde é que estão as coisas, onde é que estão os manuais, tudo direitinho. E, obviamente, que tem coisas que fogem um pouco da alçada deles. E aí vem justamente essa parte da técnica legislativa, que por osmose eu já acabei aprendendo um pouco, mas acaba sendo uma coisa muito dolorosa para eles, porque eu aponto muito erro. Então ele chega um projeto, passou horas trabalhando no projeto, então chega achando que está tudo certinho, ó, tá errado, modifica isso e parece que o mundo cai. Mas eu considero que eu tenho já uma expertise bastante nessa questão da técnica legislativa aí. É também bacana quando eles aprendem, dominam, conseguem interpretar, porque agora eles vão interpretar qualquer lei, né? Assim, às vezes tem um estatuto inteiro da juventude, sim, mas o que é que aquilo quer dizer? Depois que você elabora uma lei, você lê a lei e já compreende melhor. Olha, então isso aqui é porque tem que ser aplicado, isso aqui falta ser implementado, o recurso vai vir de tal lugar. Então é um conhecimento que é muito técnico e que às vezes a gente não se dá conta que aprendeu. É como bula de remédio. Agora eu sei ler a bula de remédio, efeito colateral, então já deixo isso para lá. Não, isso aqui é bacana, eu quero, não. Remédio não, ervas, medicina natural, não sei. Olha, tem uma pergunta que eu acho que é para você, essa, e deve ser de estudante seu, que é: quando as aulas presenciais vão voltar? Olha, vocês lá no SESI estão tendo aulas presenciais? Não, né? Tudo à distância. Você já sabe? Não, isso aí é pergunta para o prefeito e para o governador, não é para mim, não. Bom, nós estamos com ensino remoto, né? Desde que foram suspensas as aulas em março, nós estamos com ensino remoto, tocando o barco. Obviamente que não é a mesma coisa, mas é uma forma que a gente tem de se manter em contato e fazer com que a relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ela aconteça de alguma forma. A gente fez uma enquete no Dia do Estudante, que na verdade foi essa semana, e perguntando o que eles sentiam falta e eles sentem falta do dia a dia, de ir e voltar da escola. Que sempre se reclamou, não, agora está fazendo falta. Então tá, gente querendo voltar para a aula presencial, né? E tem mais uma. Olha, Christian, qual foi a maior dificuldade, a sua maior dificuldade, Leandro,
com os alunos? Encontrar o problema ou propor uma solução? Propor a solução, sem dúvida. Problema à nossa volta é o que não falta. Agora, encontrar uma solução viável, de âmbito nacional, que está amparada em questões orçamentárias, tudo mais, isso daí certamente é o mais difícil. Tem casos de projetos que são muito parecidos com outros que já foram apresentados? Como é que você trabalha com esse estudante quando tem projetos que são similares? Certo. A estratégia que a gente utiliza para evitar que isso aconteça é solicitar que eles pesquisem os projetos anteriores para ter uma base. E, obviamente, como a gente já tem esse histórico de participação na escola, nós na escola temos um banco de dados com os projetos anteriores. Então, eles estão vendo ali justamente para não cair nesse erro, né, de se repetir. E às vezes é fortalecer um projeto. Ó, já está em tramitação, então ó, vamos se engajar, sociedade civil, ONG, né, para fazer aquilo andar, já que considerou importante, né? Olha, aqui os alunos dizendo, nossa, nunca pensei que fosse sentir saudades, como não sentir? Mas tem mais pergunta aqui. São perguntas que agora vão para a nossa próxima etapa, que é com a Vanessa. Então, vou chamar a Vanessa para falar para a gente como é que acontece uma pré-seleção estadual, né? Quais são os critérios, quem é que faz parte da comissão. E muito obrigada, Leandro, por ter topado conversar com a gente. Todo mundo aqui perguntando se a live vai ficar salva, porque assim, você trouxe da sua experiência dicas para quem quiser depois também, né, se engajar. E olha, não duvido que te procurem, vou mandar aí pelo Instagram. Professor, eu não sou do SESI, mas eu queria. Como é que eu faço? Olha, gente querendo vir conversar com você. Então, vou dizer para mandar direct para você para ver as possibilidades, tá? Pode ser? Tudo bem, certinho. Obrigada. Tomara que a gente se encontre em algum momento, que você possa vir com seus estudantes a Brasília em alguma dessas viagens, que tem muitos anos aí pela frente. E nos veremos. Vamos conversar, vamos ouvir a Vanessa agora, falando sobre como é que foi no Goiás. Legal é que em Goiás, na Bahia, em Brasília, a gente vai ter essa diversidade brasileira aqui, importante, pela internet, mas nessa prévia também já tem, né? Traz os sotaques, traz as realidades regionais. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço o convite, mando um beijo aí para toda a galera do SESI de Uma Pessoa. E é isso aí, boa sorte a todos, né? E parabéns a vocês pelo projeto. Para a gente é um presente ter um projeto como esse e poder participar todo ano. Obrigada. Estendo esses cumprimentos a toda a equipe, que é uma equipe grande que faz parte. A gente tem desde a equipe técnica pedagógica até uma equipe que faz toda a preparação logística, né? Tem a equipe de tecnologia que está desenvolvendo agora as ferramentas que os estudantes vão usar. E então eu vou ver se a Vanessa está por aqui, porque uma das novidades que aconteceu esse ano foi já a preparação dos coordenadores estaduais remotamente. Então, já faz meses que eles estão juntos na plataforma à distância, né, acompanhando todo o processo durante as inscrições, né, fazendo a divulgação, depois fazendo essa pré-seleção, indicando para a gente quais foram os escolhidos. A Vanessa, eu estou aqui aguardando ela chegar, mas ó, já posso dizer o seguinte sobre o que a gente teve lá em Goiás. Em Goiás, a gente tem 2 representantes que vêm de Goiás para o PJB. Ou seja, selecionar 8 projetos na fase estadual, que é 4 vezes o número de vagas, né? Então, 8 projetos foram pré-selecionados e virão para cá. E lá teve 67 inscrições. Então, foi concorrido, né? Vanessa não está conseguindo entrar, vamos ver. Eu estou vendo que ela está aqui, ela deu tchauzinho, eu adicionei, mas acho que a internet dela deve estar assim meio oscilando. O número de vagas
Depende do tamanho do estado. É proporcional ao número de deputados federais que a gente tem. Vanessa, você está aqui, mas a sua câmera está voltada para o seu computador. Estou me vendo! Agora! Olá! Oi, oi! É proporcional. Tudo bem? Tudo bom? Sim, Oi, agora a oi. gente está ouvindo duas vezes. Acho que você tem que diminuir o volume do computador para poder ouvir só do celular. Peraí. Agora sim? Olá! Tudo bom? Ó, vamos lá. Deu certo? Ixi, você travou. Vamos ver. Será que vocês estão vendo ela, gente? Deu uma travada, né? Eu aqui estou vendo só girando, girando, girando. Então, vou falando da Vanessa enquanto ela volta. A Vanessa, ela é servidora da Secretaria Estadual parte da coordenação estadual, né? A gente tem, ó, ela teve que sair, vamos tentar de novo. Eita, pré-selecionado do Maranhão aqui. Parabéns, gente. Ai, como fico feliz, sabe? Vocês estão aí curiosos para saber o resultado? Estamos todos aqui também, assim. Cada pedacinho que a gente faz, cada conteúdo, cada etapa que a gente avança, a gente fica, assim, olha lá, Vanessa está de novo. Troca a câmera para a gente te ver. Aí. Saí do Agora! computador e entrei no celular. Ficou perfeito agora. Olha, as pessoas aqui, acho que são estudantes, mas Vanessa arrasa, assim, você tá cheio de fãs São te os nossos acompanhando. protagonistas, os nossos agentes jovens aqui do estado de Goiás, essa equipe que nos ajuda a mobilizar o programa dentro do estado. Poxa, parabéns então para eles. Obrigada por estarem aqui prestigiando essa nossa conversa. Então me conta, eles ajudam a divulgar o projeto no estado. Esse ano que não tinha sala de aula, tá, algumas escolas remotas, outras suspenderam. Foi mais difícil, assim, trabalhar o PJB nas escolas, com os estudantes? Ou, ao contrário, os estudantes até estavam com mais tempo, de repente, para fazer projeto? A gente teve um período maior de inscrições. Como é que você avalia esse momento? Maísa, o trabalho nosso na coordenação do PJB no estado de Goiás, ele não fica só na parte ali da comissão de avaliação dos projetos. Ele vem muito antes disso e a gente se envolve muito na parte da mobilização. Então, esse ano nós havíamos encaminhado para a escola um plano de mobilização presencial e logo na sequência nós entramos então na trajetória das aulas remotas. E aí nós voltamos o material para a equipe e fizemos o plano de mobilização remoto. E não impactou na questão da participação estar fora da sala de aula, isso não impactou na participação dos jovens. A gente teve um resultado muito positivo no quantitativo de projeto que nós recebemos na secretaria. Então, essa liderança jovem que a gente tem, muito atuante, que nós somos de uma coordenação de protagonismo juvenil, né, na Superintendência de Ensino Médio, eles são muito parceiros no sentido de divulgar o programa, de convidar os colegas a participarem. Jovens que já participaram do PJB continuem engajados nos grupos, né? E mobilizam os estudantes da sua escola a participarem. Aqueles que foram no ano passado, que chegaram à final, mobilizam os estudantes também. Ah, eu experimentei, vai lá, você vai conseguir. Eles querem que a escola dele continue tendo representatividade. E às vezes a gente tem, na escola, nós temos duas situações. Ou professores muito atuantes, que conhecem o projeto e mobilizam os estudantes a participarem, ou às vezes o professor desconhece e é o estudante que conhece o projeto e tem muita vontade de participar e que leva a proposta para discutir e para disseminar na escola junto com o professor. E a gente, às vezes, tem estudante que participou num primeiro momento e não conseguiu, e nem por isso ele desistiu, né? E ele está aqui de novo tentando. No ano seguinte. Para entrar no projeto. Então, eles acreditam, né? Isso faz parte, assim,
de uma oportunidade de voz do estudante dentro da nossa rede, né? Um protagonismo muito fortalecido. E aí, como nós somos uma equipe hoje com 8 pessoas atuando nessa frente, a gente tem toda uma parte de sensibilização muito grande, deles olharem para suas dificuldades, pensarem nessas propostas, o que que eles podem colocar aí para solucionar o problema, como o professor colocou, né? Problemas tem muito, o que que pode ser feito para solucionar esse problema, né? Você falou que tem 8 pessoas nessa coordenação, nessa área. Essas 8 pessoas estavam na comissão que fez a seleção dos projetos. Tem uma pergunta aqui mesmo do Jofferson, que é: quem são os avaliadores nessa etapa de pré-seleção? Conta como é que vocês fizeram em Goiás. Dessas 8 pessoas, uma delas entra como suplente aqui comigo, né? Coordenação e suplência. E aí, 6 dessas pessoas, eles tanto trabalharam na mobilização, como eles também fazem parte da comissão de avaliação dos projetos. A gente divide em duplas, né? Cada dupla avalia um tanto X de projeto. Então, o projeto passa por 2 pessoas nessa fase de avaliação. E aí, depois a gente chega a esses projetos que melhores foram avaliados, né? Porque a gente tem projetos maravilhosos. E junta a comissão novamente com esses 20 melhores e a gente passa de novo, discute os projetos para a gente conseguir chegar em 12. É difícil para chegar em 12, Maísa, porque tem muito talento. Poxa, e a formação, todo mundo é da área de pedagogia, ou vocês convidam pessoas diferentes para estar analisando, porque nem todos os projetos são na área da educação, podem ser de outras áreas também. Você, assim, acredita que uma comissão tem que ter essa diversidade? Ou nessa primeira etapa, pelos pré-requisitos, o mais importante é observar mesmo o conteúdo, independente da questão técnica? É muito importante a questão da diversidade de conhecimento dentro da comissão. Nós temos desde pedagogo, biólogos, porque a gente tem em Goiás muitos, os nossos projetos, a maioria foram de educação, depois na área de saúde e meio ambiente. Aí nós temos educador, professor de educação física, eu sou da área de letras, da área de artes, então nós temos contemplado todas as áreas do conhecimento dentro dessa comissão. Isso facilita até para eles quando vão avaliar um tema, que eles querem se aprofundar mais naquilo que o estudante colocou de proposta, às vezes na justificativa, e esse conhecimento que o professor tem aprofundado naquela área, isso ajuda muito a comissão. É muito importante a diversidade de conhecimento na comissão de avaliação. Estou vendo aqui as perguntas que chegaram e tem uma aqui para você, do Marcelo. Vanessa, para você, qual foi a sua maior dificuldade na divulgação do PJB em Goiás? Maior dificuldade? Bom, a gente teve esse ano um atropelo, porque a gente estava com um projeto todo pronto para fazer a mobilização presencial, e nós puxamos esse projeto de volta da escola para a secretaria e fizemos uma versão dele remota, né? E naquela expectativa muito grande de que esse período remoto fosse passar mais rápido. E não passou, né? Então, a gente se desdobrou e o apoio das lideranças estudantis, dos gestores, né? Aqui a gente trabalha com as coordenações regionais. Toda essa equipe que mobilizou, são 40 regionais. Então, viabilizou com que os alunos tivessem a oportunidade, mesmo que em casa, de conhecer o projeto. E eu trabalho muito, Maísa, com a questão de grupos no WhatsApp. Então, como eu trabalho com lideranças estudantis, eu tenho 18 grupos de WhatsApp com líderes estudantis no estado inteiro. Eu tenho por regional e tenho também estadual. E agora a gente já tem o grupo do WhatsApp dos 12 selecionados, a gente tem conversado todos os dias. Então, muita alegria assim, para saber o resultado final. E isso aproxima a questão do jovem, deles que perguntarem sobre o projeto, o que eles poderiam escrever, porque nem todo jovem é conhecedor da forma com que é desenvolvido o PJB. O que é um projeto de lei? Isso não é uma temática da nossa educação hoje, né?
Quando um professor é mais apaixonado, ele acaba que aborda esse tema na sua sala de aula. Mas não é uma temática do nosso currículo, né? E aí são aqueles jovens que realmente são mais encantados para isso, que e muitos a gente já percebe que já está assim, enveredando para a carreira política, já quer ser um vereador jovem, a gente já está percebendo isso. E então o projeto ele vem de encontro aí a esse anseio do jovem, do amor pela democracia, pela oportunidade que ele tem de já ir conhecendo o que é um projeto de lei e participar desse espaço democrático, né? De ter voz. Olha, eu tenho que fazer uma correção. Você, inclusive, me chamou a atenção. Eu estava olhando aqui na tabela, já vi na linha errada. Goiás tem 3 deputados jovens representantes no PJB. Então, 12 projetos vêm. Eu cheguei a ler que tinham 2 representantes e 8 pré-selecionados. Não, são 12 pré-selecionados. Então, estou fazendo a correção do que eu falei antes. E tem um recado para você aqui, a Glicélia, que é coordenadora em Sergipe. Está dizendo, ai, que bom te ver, Vanessa. A gente podia falar um pouco disso, né? Porque vocês estão há muitos meses, os coordenadores estaduais, nesse contato. E durante a pandemia, cada estado com uma realidade diferente, né? Assim, como é que você avalia esse período que vocês estão juntos? Porque acabou sendo uma novidade estarem numa plataforma virtual durante tanto tempo, né? Alguns já se conhecem, né, de terem participado de outras edições, mas tem alguns coordenadores que são novatos, né, e aprendem com esses mais antigos. Mas essa relação com educadores e servidores da Secretaria de Educação de outros estados, uma relação que está se alongando no tempo. Isso, como é que você vê como no seu trabalho, assim, qual o impacto que traz, né? O que é que agrega ao seu trabalho manter esse contato com esses outros colegas? Quero cumprimentar cada um dos meus colegas aí nos outros estados. A gente vivenciou muitas dificuldades, assim, várias famílias, né, dos coordenadores, eles colocavam no grupo que estava enfrentando por conta do Covid, colega com Covid, né? Então nós tivemos bastante isso dentro do grupo e a gente tentando se apoiar para enfrentar esse momento, fazer a mobilização e conseguir fazer agora essa fase da avaliação. Eu vejo assim, essa oportunidade de conviver mesmo virtualmente, com os coordenadores, nos permite uma troca de experiência, às vezes de pessoas que já estão mais tempo no programa, outros que estão entrando agora, que também contribuem com pensamentos novos, com outro olhar para o programa, e outros que estão há menos tempo, né? E a gente tem trocado lá na plataforma do curso, que eu achei muito interessante, a gente tem a oportunidade de trocar material de mobilização, a gente envia mesmo o projeto para o colega, né? E aí troca ideia, recebe o do colega, vê o que pode acrescentar no que a gente pode desenvolver. Tem estado que tem o território maior, mais amplo, né? E tem estado menor, que às vezes a gente percebe que isso é mais fácil, e nem sempre é, porque às vezes tem o território menor, mas tem a dificuldade de acesso. Então, cada um tem aí a sua realidade e a paixão, né, dentro do projeto, dessa questão dessa discussão. Eu falo assim, o que eu mais gosto dentro da proposta do projeto é a questão de falar dessa participação democrática, de oportunizar já um jovem de ensino médio, de ingressar nesse discurso, de conhecer o que é projeto de lei, de enxergar o problema e propor uma solução. Não é só, a solução não está só nas mãos dos outros, às vezes está no olhar de um jovem. Então, isso é muito significativo, não só para a questão, às vezes, da proposta do projeto, mas na nossa formação futura, do que a gente acredita que venha a ser o nosso projeto democrático e envolvendo esse jovem nessa participação. Então, eu gosto muito dessa questão de dar voz. E cada coordenador, né, lá dentro do grupo, a gente coloca não só as coisas que a gente tem de bom, mas também a gente coloca as dificuldades que tem. Não estou conseguindo avançar nisso. Eu tenho essas dificuldades. O que você fez aí? O espaço da comunicação entre a gente é um facilitador do desenvolvimento do projeto. Quando eu entrei, só depois que eu fui para o encontro,
que eu entrei no grupo, né, para o diálogo, que nessa primeira fase, em 2017, 2018, quando eu entrei, não estava ainda em um grupo para o diálogo. Então, eu tinha que Uhum. pesquisar na internet, e você está entrando e ter que pesquisar. É tão gratificante você poder conversar com um colega que já vivenciou a experiência, e aí pode te falar assim, ó, né, a Anne lá no Acre, ó, isso aqui foi legal no meu estado, ou não foi, né? Então, isso é muito gratificante, é muito mais fácil a condução do projeto dentro da rede. E para vocês é uma vivência diferente, que não é vivência de sala de aula, né? Quando vocês acompanham esse grupo até Brasília, né? Lidar com euforia dos estudantes que estão aqui, né? Ou o nervosismo de apresentar um projeto numa comissão, fazer aqui, eles levam muito a sério, né? Tem estudante aqui perguntando, poxa, será que é normal sentir desânimo nessa fase? É isso, assim, às vezes é uma grande surpresa. Tem eu vou ler um depoimento aqui que está muito legal, do Christian. Ele dizendo, eu nunca tinha sequer ouvido falar num gênero textual chamado texto legislativo. Foi um verdadeiro desafio construir o meu projeto. Ser pré-selecionado foi uma grata surpresa, né? Então, vocês têm contato com jovens que estão nessa descoberta, né? Assim, de 2017 para cá, assim, o que é que você acumulou de histórias? Ou a quem que você tem para agradecer? Me conta, assim, dessa sua trajetória nesses 4 anos, né? Esse é o quarta vez. Mas quando eu entrei no projeto, eu achei que a aproximação do estudante, ela só estava no campo do professor, aquele contato de escrever e tal. Eu ficava analisando, será como que vai ser o meu contato com esse estudante, né? Esse foi no meu primeiro ano. Do segundo ano para cá, e hoje muito mais, não sei se por conta da questão dessa abertura para a comunicação direta com eles, eu vejo assim a aproximação que a gente teve da juventude como um todo, daqueles que estão participando, daqueles que querem já participar no próximo ano. A gente já tem uma listinha aqui de gente, olha, eu não entrei esse ano, quando eu fiquei sabendo, o cronograma já tinha fechado, mas eu já estou me organizando para o próximo ano, dos professores também. Então, hoje, eu vejo que com essa questão das aulas remotas, a aproximação da coordenação com o jovem, ela ampliou muito. Aumentou essa aproximação com o jovem, né? Reduziu aí a questão do distanciamento entre a gente. Quando nós fomos com os jovens para os 3 selecionados para Brasília, a gente não só se aproximou do jovem, mas a gente teve a oportunidade de conhecer a família, o pai, a mãe, o irmão que vai até o aeroporto, e essas coisas elas ficam, né? Então, os jovens que eu pude acompanhar do ano passado, eu continuo com contato com a família ainda, até hoje, com a mãe, com o pai, né, com a irmã. Então, isso é muito significativo, isso fica para a nossa história. Então, Você fica meio madrinha deles, né? Engano quem pensa que o coordenador ele não estabelece esse vínculo, estabelece sim esse vínculo e é muito significativo. E engraçado que não é só com os estudantes do estado da gente, né? Porque a gente acaba que entra nesses grupos nacionais e você tem contato com estudantes de vários estados. Isso permanece depois que a gente sai lá daquele encontro maravilhoso, né? Poxa, que bom escutar o seu relato, assim, é muito emocionante e gratificante, né? Assim, poxa, vale a pena, tem que investir. Mesmo nisso, numa situação de distanciamento, a gente encontra alternativas para manter a conexão e manter o projeto, né? Eu estou dando uma olhadinha aqui na hora, eu tenho que chamar a Raquel Braga vem, a nossa coordenadora pedagógica, porque tem um monte de pergunta sobre nota, sobre quando sai um resultado, quando acontece empate. Então eu vou chamá-la, vou me despedir de você, Vanessa. Agradeço muito. Maísa. Quero Sim. agradecer, né, a vocês pela confiança e a questão de estar sempre tirando as nossas dúvidas para a gente poder encaminhar da melhor forma o projeto dentro da rede.
a equipe que trabalha comigo na coordenação desse projeto, na condução dessa mobilização dos jovens, a cada agente jovem aqui do estado de Goiás, a cada líder que fez o projeto chegar para o seu colega dentro da sua escola, aos professores que acreditaram, aos gestores, às nossas regionais, à Secretaria de Educação, a nossa superintendente, né, que acredita muito em juventude, e nós fizemos 18 rodas de conversa de maio a junho para falar sobre Parlamento Jovem Brasileiro com todas as escolas do estado de Goiás. Então, parabéns a todos. Agradecemos também. Vocês são parceiro, né? É a parceria valiosa. Obrigada a todos da secretaria também, em nome do PJB, eu peço obrigada para você levar para eles. E vou chamar a Raquel, tá? Gente, vamos ver. Estou vendo aqui as perguntas. Beijo, beijo, beijos. E vamos lá. A gente tá aqui, 1000 perguntas, Raquel, mas a Raquel já está preparadíssima. A gente já antecipou algumas coisas para conversar. Já chamei aqui, já reuni algumas. Oi, Raquel! Bem-vinda a mais uma live do PJB. Vamos lá. Então, todo mundo lembra da Raquel, né? Imagino. Raquel é coordenadora, é da coordenação pedagógica do PJB, então está na equipe que prepara o conteúdo, prepara as atividades, né? Acompanha não só os estudantes, mas os coordenadores, a comissão que faz a seleção, internamente os especialistas, os servidores que vão trabalhar nas atividades, que assim, o PJB, dentro da Câmara dos Deputados, é essa equipe, né, da Educação para a Democracia, que trabalha o aspecto pedagógico do projeto. E eu já te antecipei que tinha um monte de pergunta, né? Olha aqui, linda, a Raquel é perfeita, olha aí, gente. Todo mundo que adorando. O legal é que tem várias perguntas que são parecidas, então dá pra gente juntar. E hoje, vamos ver. Tem gente perguntando se tem a possibilidade do resultado sair antes do dia 18. O que você acha, Raquel? Olha, ainda mal começou. Os avaliadores estão começando a trabalhar agora, né? E a gente prevê um calendário assim com segurança, que a gente consiga cumprir no dia 18. Se chegar um pouquinho mais perto, a gente achar que dá, a gente já vai dando pistas para vocês, mas eu não quero me comprometer a dizer que vai sair antes, porque a gente calcula um tempo com segurança para fazer todas as avaliações. Tem o caso da terceira avaliação, quando ela é necessária, né? Nos casos de discrepância das notas. Então, a gente precisa desse prazo. Fala pra gente isso. A Edna Tainá também perguntou aqui pelo Instagram. Qual é a diferença entre pré-seleção e seleção final? Os critérios são diferentes? Sim, são diferentes, né? Aqui na Câmara são avaliados alguns critérios um pouco mais técnicos, né? No nível estadual, os coordenadores eles avaliam a questão da justificativa, né? A relevância e também a adequação do texto à forma de um projeto de lei, né? O que a gente chama de técnica, mas mais nesse sentido da adequação ao gênero textual mesmo. Aqui na Câmara, aí já vamos analisar outras coisas, né? Os técnicos que são... aí já também vou responder uma pergunta que eu sei que chegou, quem faz, né? A seleção final. Então, são técnicos da Câmara, são servidores que trabalham na área legislativa, né? Então, às vezes, assessorando comissões ou lideranças, trabalham na secretaria das comissões e já estão bem habituados, assim, com essa análise das proposições legislativas. Então, são esses colegas que a gente reúne em comissão. Inclusive, hoje cedo estávamos com eles em reunião para a gente alinhar a aplicação desses critérios, né? Tentar fazer com que todos entendam bem o que significa cada um deles no contexto do PJB, a gente fazer esse alinhamento e termos uma avaliação, né, o melhor possível. Então, esses eles são vão técnicos... olhar 7 critérios, sim.
São técnicos que trabalham em algum momento diretamente com os deputados, ou assessorando numa audiência, numa comissão, ou assessorando na avaliação de projetos, né? Porque eu estou perguntando isso da relação com o deputado, porque tem uma pergunta da Maria Fernanda, ela ficou curiosa. E os deputados? Os deputados vão ler os meus projetos? Os deputados que foram listados na comissão executiva vão ler os projetos dos estudantes? Então, quando a gente termina o processo seletivo e o PJB começa, a gente encaminha para esses deputados, né? Geralmente mais. Na verdade, a gente encaminha mais do meio para o fim do PJB os projetos que chegaram, né? E também como eles foram trabalhados no PJB, porque muitas vezes eles chegam. E aí tem o trabalho do relator, depois já passou pela comissão, às vezes pode ter alguma emenda. Então já são projetos que foram trabalhados ali pelos outros estudantes, eles estão às vezes até mais completos e abordando outros pontos. E esses projetos a gente compartilha não só com a comissão executiva, mas com eles primeiro, né? Com os outros deputados também, para que eles conheçam e possam, caso se interessem, caso seja um assunto do interesse deles, que eles possam também apadrinhar ou se inspirar para apresentar alguma proposta, como já aconteceu algumas vezes. Então, eles não a partir leem da semana no que sentido de vem fazer a uma gente avaliação, né? Eles leem como já o projeto que já foi selecionado. Desculpa. A partir da semana que vem, a gente vai começar a trazer para as lives alguns parlamentares que apadrinharam projetos e os estudantes que começaram o texto, porque, como você falou, tem contribuições dos outros deputados jovens também, da própria comissão, né? Mas, então, vocês vão ficar sabendo um pouquinho melhor dessa relação com os parlamentares. A pergunta que não quer calar, várias pessoas estão perguntando. Deixa eu até ver se tem alguma aqui bonitinha, mas... Quem tirou nota maior na pré-seleção vai ser reavaliado? Quem tirou nota boa na pré-seleção, isso pesa mais na seleção final ou começa tudo do zero? Então, nessa etapa agora a gente começa tudo do zero, né? Os avaliadores da seleção final, eles não têm acesso às notas da pré-seleção, né? Nem a classificação dos estudantes. Eles recebem, então, por exemplo, aqueles que vão avaliar o estado de Goiás. Eles vão receber os 12 projetos e vão fazer a avaliação daqueles 7 critérios que estão lá no nosso manual, incluindo originalidade, a questão da abrangência nacional, enfim, cada um daqueles critérios. E vai ser avaliado nos 12 projetos. E a partir daí a gente vai gerar uma nova nota, que é independente da nota que ele já teve na etapa estadual. Justamente porque os critérios agora são um pouco diferentes, né? E mesmo aqueles que são semelhantes, por exemplo, a justificativa ela é avaliada também pelo Estado e é avaliada aqui na Câmara. Mas o olhar é diferente, porque o olhar dos servidores da Câmara ele já vai estar mais voltado para a questão do projeto de lei mesmo, né? E como esse projeto vai... Nesse olhar completo do projeto, dentro desse processo que ele vai seguir no PJB, né? O Ulisses do Amazonas está citando lá, que são 4 do Amazonas, é isso mesmo? Gente, eu não sei de cor, todo mundo entra no site. Alguns eu lembro de cor, o Amazonas... Não são todos que eu lembro, mas são 4. Vem 4 pré-selecionados, então as mesmas pessoas vão ler os 4 do Amazonas, né? Então ele vai conseguir fazer uma seleção observando o conjunto que é o Amazonas. Isso também é legal falar, Maíra. São 2 avaliadores, então suponhamos que nós 2 sejamos avaliadores. Chegaram os 4 projetos do Amazonas. Eu vou, sem conversar com você, fazer a avaliação dos 4 projetos e você também vai fazer a avaliação dos 4 projetos. E as notas vão ser calculadas na média das nossas avaliações. E aí, se a gente tiver uma discrepância muito grande de opinião, eu dei uma nota muito baixa, você deu uma nota muito alta para o mesmo projeto, se a diferença de pontuação for muito grande, a gente coloca uma terceira pessoa para avaliar. E aí, a nota final é a média das 2 notas mais próximas. Então, se a terceira pessoa concordar mais contigo, a média é dela com você. Se ela concordar mais comigo, a média é dela comigo. E assim a gente segue. E essa terceira pessoa é um técnico que a gente chama de coordenação legislativa, né?
que é o técnico que fica com a gente o ano todo como uma espécie de consultor mesmo, que vai trabalhando junto com a gente, trazendo esse conhecimento, né? Complementando. Esse vai ser o Robson? Vai ser o Robson. O Robson, que já é nosso parceiro aqui também, né? Já parceiro, tirou dúvida, né? Sim, durante o processo seletivo, explicando, né, as etapas. E quando acontece empate? São esses avaliadores que vão decidir, digamos, só vem um, mas tem 2 projetos que tiraram a mesma nota. São eles que vão escolher qual dos 2 vai ser o coordenador ou tem critérios de desempate? A gente já tem alguns critérios pré-definidos. Então, o primeiro é quem tirou a maior nota, quem tirou a maior nota em originalidade. Então, desses 2 projetos, mesmo que eles tenham a nota final igual, pode ser que neste critério um tenha sido melhor avaliado. Então, como a gente busca, a gente sempre fala, né? Valorizar as ideias mais originais e mais criativas. Então, quem tirou a maior nota em originalidade. Se empatar de novo, aí a gente olha quem tirou a maior nota na justificativa. Se empatar de novo, clareza, precisão e ordem lógica. E se depois de tudo isso empatar, a gente vai vir quem tiver mais à frente no ensino médio, quem tiver numa série mais à frente no ensino médio. Mas é difícil a gente chegar no 4º critério. Geralmente ali pelo primeiro ou segundo a gente desempata. Deixa eu ver que tem mais aqui de perguntas. Os critérios que são avaliados a gente já falou. O resultado final está previsto para o dia 18, né? O que a gente não... Isso, vai ter etapa presencial em Brasília, Raquel? Essa é a segunda pergunta que mais apareceu. Essa é igual a pergunta de quando vão voltar às aulas, né? Presenciais. Essa a gente não consegue dar certeza, né, Maíra? Nós estamos programadas para receber o grupo em Brasília no ano que vem, né? Que a gente está planejando, então, algumas etapas esse ano, a formação e algumas etapas do processo esse ano. Continuar no início do ano que vem e culminar com a atividade presencial aqui em Brasília. Mas a gente ainda não tem condições de fazer essa previsão, né? Então, a minha resposta é: estamos planejando dessa forma, estamos organizados, o PJB está pensado para ter esse momento presencial, mas tudo vai depender do quanto a gente vai ter condições para fazer isso, né? Segurança em primeiro lugar. Então, enquanto a gente não tiver segurança para trazer as pessoas para Brasília, a gente vai ter que esperar. E existiu já casos, ou tem alguma coisa prevista, se um aluno que está pré-selecionado, se ele desistir, assim, quem não foi selecionado ainda pode ter alguma esperança? Ou não, prepara o projeto para o ano que vem. Tem repescagem? Então, a gente tem esse número previsto de pessoas para participar da seleção final, né? Que são 4 vezes o número de vagas do estado. Se tiver alguma desistência, aí se as pessoas entrarem em contato com a gente dizendo que quer sair do processo, não quer mais participar, aí sim, a gente chama outra pessoa. Mas não é tão comum acontecer, é mais comum acontecer depois da seleção final. Às vezes alguém tem algum problema ou desiste de estar, a gente chama a próxima pessoa. Mas sim, se houver também tempo hábil, né, para a gente avaliar esse projeto que chegar, a gente vai chamar sim, desde que a pessoa desista expressamente. Olha, eu acho que essa vai ser a nossa última pergunta. Vou aproveitar aqui essa do Tarcísio, porque ela deve interessar muito as pessoas. Estou no 3º ano, né, e as aulas ainda não voltaram. Se quando o PJB presencial acontecer, o 3º ano tiver acabado, como é que eu vou ficar, né? Eu vou ter terminado. O que é que eu faço? Vai ter problema? Não vai ter problema, né? Como esse ano a gente está precisando se adaptar e fazer inúmeras modificações e adaptações mesmo, a gente já previu que não seria justo, né? Então ele vai poder continuar, vai poder concluir. Na verdade, ele já vai começar a ser deputado jovem esse ano ainda, enquanto ele estiver no 3º ano. E mesmo que ele tenha concluído, ele vai poder ficar e terminar o processo no PJB.
É uma exceção de um ano diferente, né, Maíra? O país inteiro, né? As escolas, os trabalhos, as famílias estão se adaptando, não vai ser diferente com a gente. Faltam 25 segundos, então vamos dar tchau. Tchau, Tá bom, gente. obrigada. Tchau, O gente. Foi PJB um volta prazer. semana que vem. Raquel volta em outros. E as perguntas que a gente não respondeu, a gente tenta mandar por inbox para todo mundo, tá? Isso Beijos. aí. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.